Nesse vídeo iremos apresentar dois tipos de patologia que fazem parte do grupo de doenças ligadas à depressão. Transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamentos. As pessoas que fazem uso de álcool, drogas ou alguns medicamentos podem apresentar esse tipo de transtorno depressivo. Mas sem dúvida nenhuma, o álcool e as drogas produzem efeitos que são muito mais devastadores para o corpo e a mente. Parece uma ironia, pois a maioria das pessoas usam elas buscando, na verdade, melhorar as sensações e fugir da realidade que vivem e experimentam na vida. No entanto, existe um grupo que vai experimentar por curiosidade ou influência de outras pessoas. No primeiro momento, esses componentes parecem funcionar, pois criam uma falsa realidade, deixando os usuários iludidos pelas sensações que vão experimentar. Dependendo da droga, a pessoa pode sentir empolgação, sensação exagerada de bem-estar ou euforia. Outras pessoas, porém, podem experimentar sensações de calmaria, relaxamento e sonolência, gerando uma falsa sensação de prazer, pois com o tempo de uso, esses usuários irão precisar aumentar as doses para experimentarem as experiências iniciais. Normalmente, algumas pessoas podem criar resistência e assim necessitarão de doses cada vez maiores para poderem experimentar as falsas sensações. Com isso e com o passar do tempo, essas substâncias começarão a destruir os seus usuários, muitas vezes de forma bem rápida, mas também dependendo do componente utilizado, o organismo da pessoa, essa destruição pode se apresentar de forma mais gradativa. Os sintomas destrutivos serão observados no próprio corpo dos usuários, pois o organismo vai buscar manifestar essa situação. Essas substâncias começam também interferindo no emocional, iniciando um processo depressivo que infelizmente vai induzir as pessoas a buscarem essas drogas na tentativa de experimentarem os sentimentos que causam experiências prazerosas. Normalmente, as pessoas não percebem que é o álcool, as drogas ou os medicamentos que estão causando os sentimentos depressivos, porque só associam essas substâncias a sensações positivas. Vamos apresentar algumas drogas que podem causar o transtorno depressivo por substância. Anfetaminas, cocaína, heroína, maconha, doses concentradas de cafeína, álcool, alucinógenos, estimulantes, esteroides, inalantes, fenciclidina e substâncias assemelhadas, sedativos, hipnóticos, ansiolíticos. Lembramos que ainda existem outras drogas e medicamentos que não estão nessa lista. Você precisa ficar atento ao momento em que os sintomas depressivos começarem a aparecer, pois muitas pessoas pensam que foram acometidas da depressão maior, mas existem grupos de medicamentos que possuem efeitos colaterais que causam depressão, e muitas pessoas não sabem. Alguns exemplos são os estimuladores sexuais, produtos para emagrecer e alguns antibióticos, entre outros tantos medicamentos. Se algum tipo de medicamento for a causa da depressão, basta parar de tomar e o efeito depressivo vai parar de atingir o emocional da pessoa. Esse efeito pode durar até 30 dias após a descontinuação do uso. Para se obter um diagnóstico, os profissionais irão investigar os motivos que levaram o paciente a manifestar o quadro depressivo. Quando reunirem informações suficientes e tiverem a certeza de qual é a substância e se realmente foi ela a causadora da depressão, o tratamento será iniciado e o diagnóstico de transtorno depressivo induzido por substância estará confirmado. Os profissionais precisam verificar se a depressão não existia antes, pois algumas pessoas que sofrem de depressão podem passar a usar álcool e drogas buscando o alívio que querem experimentar.
Com isso, a situação pode se apresentar com muito mais gravidade. Geralmente, o diagnóstico de transtorno depressivo induzido por substância não será dado se a pessoa tiver um histórico de depressão anterior ao uso das substâncias, ou se os sintomas persistirem por muito tempo, mesmo após a pessoa se tornar livre do álcool, drogas ou medicamentos. Esse grupo depressivo, que costuma utilizar álcool e drogas, necessitam de muita paciência dos familiares e amigos, pois quando já estão viciados e precisam passar pelo processo de abstinência das substâncias que geralmente prendem e escravizam, podem passar uma falsa piora no quadro depressivo, passando a ideia negativa que o tratamento não tem surtido o efeito desejado. Muitas vezes, o processo para desintoxicar o paciente apresenta níveis tensos dentro do processo, pois as manifestações por conta da abstinência podem ser variadas, dependendo da droga e do organismo da pessoa tratada. Antes de falarmos da segunda patologia, deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita no nosso trabalho e tem verificado que podemos contribuir de alguma forma, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar outras pessoas. Dê um like no vídeo para que o YouTube perceba que esse vídeo é relevante. Deixe seu comentário, pois ele é muito importante para nós. Clique no sininho e ative todas as notificações para que quando lançarmos um próximo vídeo, você possa ser notificado. Distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente, TDP, é uma forma de depressão crônica com duração mínima de 2 anos. Possui uma intensidade moderada. As pessoas acometidas dessa patologia apresentam uma tristeza predominante, ficam pessimistas e sem vontade de tomar atitudes. Muitas vezes podem apresentar um estado letárgico, com pouca energia e concentração. A distimia é um transtorno do humor que acomete de 3 a 5% da população e se caracteriza por problemas cognitivos e físicos que estão presentes na depressão, com sintomas menos severos, porém mais duradouros. Uma pessoa diagnosticada com distimia pode manifestar sintomas da depressão maior, no entanto, com intensidade menos aguda e severa, apresentando assim períodos menos graves. Constantemente associada à depressão, por ser uma forma de depressão crônica e silenciosa, a distimia pode ser imperceptível em alguns casos, pois algumas vezes os seus sintomas podem ser confundidos como se já fizessem parte da personalidade de algumas pessoas. Essa forma silenciosa de depressão pode passar desapercebida, chegando a atrapalhar a vida de algumas pessoas em diversas áreas, podendo assim evoluir para uma forma mais grave de depressão. Uma das características da distimia é o mau humor crônico, que muitas vezes pode ter origem ainda na infância ou adolescência, apresentando um período de duração que pode passar por anos, décadas e algumas vezes avançar ainda mais em períodos de longa duração. Talvez por essa razão, a pessoa acometida com essa patologia apresente dificuldade em perceber esse sintoma, pois pensará que essa característica já faz parte da sua personalidade, pois muitas vezes esse sintoma surge com a pessoa ainda bem jovem. As pessoas que possuem distimia e ainda não sabem, infelizmente começam a enfrentar sérias dificuldades em suas relações interpessoais, pois muitas vezes, como não sabem que estão doentes e pensam que essa característica já faz parte da sua personalidade, aceitam essa condição facilmente e acreditam que isso nunca mudará. Frequentemente são taxadas como a pessoa difícil entre os familiares, dentro do grupo de trabalho ou até dentro do grupo de amigos. Geralmente, pessoas com distimia podem apresentar desempenho ruim no trabalho, relacionamentos complicados, autoestima oscilante com muita frequência, complexo de inferioridade, achando-se inadequados, incompetentes, incapazes de receber amor. Muitas vezes pensam que a felicidade não foi feita para elas e sentem-se incompreendidas. Pessoas assim vivem sob uma influência de pensamentos e emoções negativas, tornando
cada vez mais difícil encontrarem motivação, energia para cultivar um estilo de vida saudável e uma mentalidade positiva. O diagnóstico do transtorno depressivo persistente, ou simplesmente distimia, é observado quando os sintomas duram por pelo menos 2 anos. Durante esse período, a pessoa com essa patologia não pode ter passado 2 meses sem apresentar esses sintomas. Nas crianças e adolescentes, a distimia se apresenta afetando diretamente o humor, que pode ser irritável em vez de deprimido, como acontece assim nos adultos, e possui uma duração mínima de 1 ano. Vamos verificar alguns sinais que a pessoa com distimia pode apresentar durante a patologia. Redução ou aumento do apetite de forma acentuada. Dificuldades em tomar decisões, sentimento de desesperança e incerteza, pessimismo, crise do choro, desinteresse pela vida de forma geral, impaciência, dificuldade para manter contato social, insônia, baixa energia, autoestima baixa, desatenção, mau humor constante acompanhado por irritação, desânimo e tristeza. É preciso ter muita atenção com a distimia, dado que ela pode evoluir para a depressão e reduzir ainda mais a sua qualidade de vida. Alguns especialistas irão defender que a distimia corresponde a uma alteração crônica do humor, mas não preenche os critérios necessários para ser considerada um quadro depressivo. Outros, no entanto, irão defender que a distimia pode ser enquadrada em uma patologia dentro do cenário das doenças derivadas da depressão. Os pacientes com distimia apresentam uma característica: alternam entre períodos de depressão e períodos em que se sentem relativamente muito bem. As consultas com um psicólogo e o tratamento médico são de grande valia, pois ajudarão muito a melhorar drasticamente a qualidade de vida dessas pessoas. A terapia cognitiva comportamental, TCC, tem se mostrado muito eficaz para ajudar essas pessoas a perceberem as circunstâncias que estão por trás da incidência do mau humor. Dessa forma, os profissionais capacitados ensinam métodos para poderem desenvolver respostas emocionais para cada situação. A TCC pode auxiliar os pacientes a modificarem os padrões de comportamentos negativos, mostrando como eles conseguirão identificar os elementos causadores por trás dos pensamentos destrutivos. Os profissionais trabalham a reflexão, estimulando a mudança comportamental, mostrando o que leva uma pessoa a agir de maneira destrutiva e negativa, que por muitas vezes resulta em prejuízos para si mesmo. Com o uso do tratamento adequado, o paciente vai conseguir permanecer períodos maiores sem apresentar sintomas depressivos. A evolução do tratamento vai depender de cada pessoa, enquanto umas responderão de forma mais rápida, outras precisarão de maiores períodos seguidos de acompanhamento. Em alguns casos, o tratamento com o uso de medicamentos para controlar os sintomas pode ser recomendado, mas sinalizamos que a automedicação deve ser descartada, pois cada pessoa reage de uma forma. Sendo assim, o tipo de medicamento, a dose e período de uso deve ser verificado por um profissional habilitado. Pessoas com distimia sentem com frequência vontade de viver isoladas. Vida social pode trazer sentimentos desagradáveis para elas. Por isso, preferem o isolamento social, mantendo-se longe de eventos que remetem ao contato com pessoas. Essa conduta pode piorar a situação, acarretando quadros depressivos mais graves. Nessa hora, familiares e amigos devem ficar atentos, pois se a pessoa estiver apresentando um quadro de tristeza e irritação elevadas, é possível que a situação da depressão esteja piorando.
Uma das coisas que podem auxiliar muito na recuperação de uma pessoa com distimia é fazer atividades físicas, pois são excelentes para promoverem o bem-estar e bom humor, trazendo benefícios para o corpo e para a mente. Se você perceber que a sua vida não tem mais sentido, que vive por viver, que não consegue aproveitar a vida que Deus te concedeu, vivendo muitas vezes como uma pessoa que se arrasta por ela, porque precisa cumprir com as suas obrigações, pois a felicidade, realização, conquista, vida, amigos, família não conseguem dar sentido e nem razão para você existir. Chegou a hora de procurar um psicólogo e um médico, pois você pode ter algo que vai além de uma simples dificuldade emocional. Não se esqueça que dentro dessa série sobre depressão, iremos apresentar como a fé pode minimizar ou promover a cura para qualquer situação.